Olá pessoal, bom dia a todos. Sou o professor André e hoje nós vamos dar início à nossa aula de português, tá? Com uma matéria bem bacana, bem interessante, bem simples até de entender. Então eu quero que vocês acompanhem comigo no vídeo, tá? E sigam lá o material que vocês têm à disposição para que a gente possa dar sequência aos nossos estudos, tá? Vamos então iniciar nossa aula de português hoje falando de um tema extremamente interessante que é língua e linguagem, tá pessoal? Mas qual a diferença, André, entre língua e linguagem? O que isso vai impactar no meu entendimento, tá? Pessoal, vamos então primeiro para o conceito que eu coloquei aqui no nosso slide, depois a gente vai trocando uma ideia aí para entender um pouco mais sobre o assunto, tá? Língua serve para o humano se comunicar com seus semelhantes. É o que eu estou fazendo com vocês aqui agora. Por meio da língua, expressamos desejo, ordens, pedidos, sentimentos, entre outras coisas. Então, quando eu falo com vocês, eu estou utilizando a língua. Eu estou falando, no nosso caso aqui, na língua portuguesa, poderia utilizar a língua inglesa, enfim, uma outra idioma qualquer, eu estaria utilizando a língua. Temos também, claro, o conceito de língua para o órgão, né? No caso, se fosse da ciência, a língua como a gente conhece. Mas para a língua portuguesa nós estamos falando de língua, de falar, de expressar aquilo que estamos sentindo, tá? Mas e a linguagem? A linguagem nada mais é que o que, pessoal? Um conjunto articulado de sinais. Então, eu utilizo a linguagem, tá? Quando eu utilizo, desculpa, a língua, eu estou falando, né, utilizando também a linguagem. Essa linguagem, ela pode ser dividida em dois tipos, tá? Que é o que a gente vai entender agora. A linguagem verbal e a linguagem não verbal. Qual é a diferença entre elas? Vamos lá. A linguagem verbal é aquela que vai utilizar palavras para atingir o seu objetivo. Olha que interessante isso aqui, pessoal. Olha aí, nós temos um quadrinho aqui, tá? Da Mafalda, onde ela está conversando com a sua colega. Então, a partir do momento que eu converso, eu estou utilizando a linguagem verbal. Isso aí é fácil, eu estou utilizando as palavras para me comunicar. E essa palavra, ou escrevendo algo do tipo, eu estou utilizando uma forma de linguagem na qual eu vou ler, eu vou expressar as palavras. Então essa é a linguagem verbal. Já a segundo tipo de linguagem, que é a linguagem não verbal, quer ver? Deixa eu mudar aqui a câmera para cá. A linguagem não verbal é aquela que não utiliza palavras, ou seja, qualquer sinal, um desenho, um gesto, uma expressão, vão alcançar o objetivo. Olha que interessante no meu exemplo aqui. Quando você olha para alguma dessas plaquinhas aí, não há necessidade de estar expresso verbalmente o significado delas. Apenas ao olhar para essa placa, você já consegue identificar o que ela quer dizer. Ou seja, ela está utilizando linguagem, ela está expressando aquilo que ela deseja. Então, como não tem nada escrito, essa linguagem é não verbal. Tranquilo? Simples, né? Muito simples, muito tranquilo. Vamos lá. Agora eu quero que vocês prestem atenção aqui, pessoal. Olha que interessante. Eu não vou ler tudo, né? Vocês vão olhar aí no vídeo. Nós temos aí um texto, né, do Machado de Assis, denominado Relíquia Íntima, né? Esse texto aí, pessoal, quando você faz a leitura desse texto, tá? Ilustríssimo e caro velho amigo, percebam o requinte, né, de palavras muito bem escritas nesse texto. Saberás que por motivo urgente, na quinta-feira, 9 do corrente, preciso muito de falar contigo, tá? Então aí você segue lendo. Por que eu quero mostrar esse texto para vocês, pessoal? Porque o segundo questionamento, o segundo tema que eu vou falar nessa aula, tem exatamente a ver com isso aqui. Quando você lê um texto desse, nós observamos que as palavras estão escritas de forma correta, obedecendo o português da maneira mais correta possível. E isso tem uma denominação, pessoal. Então, olha que interessante. Quando eu olho para esse texto e vejo a escrita muito bem feita, eu posso dizer que esse texto está sendo colocado em uma linguagem de nível culto, pessoal. Olha que interessante. Uma linguagem de nível culto. Mas, André, o que significa uma linguagem de nível culto? O nível culto, pessoal,
é aquela linguagem utilizada em ocasiões formais, que vai obedecer rigorosamente todas as regras da gramática, tá? É a linguagem padrão, é aquela que nós aprendemos quando estudamos português. É aquela que nós utilizamos? Claro que não, né? Nós não utilizamos uma linguagem corretíssima ao extremo no nosso dia a dia, né? Mas claro, em algumas ocasiões em que a formalidade se faz necessário, é sim importante que a gente tente utilizar a linguagem de nível culto, tá bom? Então grave isso aí, linguagem de nível culto, linguagem feita dentro das normas gramaticais, tá? Agora, vamos para essa outra aqui, pessoal. Olha que interessante. Isso aqui é uma música, né, do Luiz Gonzaga, a música Asa Branca. E aí você começa a ler a música. Olha que interessante. Quando olhei a terra ardendo, qua fogueira de São João. Eu perguntei, Deus do céu, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornaia, nenhum pé de plantação e assim por diante. Você pode falar para mim assim, mas André, isso aí está escrito de forma errada. Exatamente, pessoal, está escrito errado. Só que como trata-se de uma música ou de um poema, existe uma permissão para que se possa escrever dessa maneira e ser publicado. Mas o que eu quero dizer com isso? É muito comum no nosso dia a dia observarmos pessoas falando dessa maneira, né? Vocês já devem, tomara que não tenham falado, mas já devem ter ouvido alguém falar ou lido algo do gênero desse sentido assim. Então, que tipo de linguagem é essa? Essa não é uma linguagem culta, tá? Essa linguagem, pessoal, também tem uma denominação, olha aí. É a linguagem de nível coloquial, ou seja, é a linguagem popular, tá? Utilizada no dia a dia, situações que não requer formalidade, situações de descontração, ou seja, é o que todos nós falamos. Talvez não tão explícita quanto na música Asa Branca, mas nós utilizamos gírias, utilizamos certos tipos de dialetos que não fazem parte da linguagem culta. Então isso entra onde? Na linguagem de nível coloquial. Claro que o ideal seria que todos nós utilizássemos a linguagem de nível culto, mas sabemos que isso é impossível. Então a língua portuguesa aceita essas denominações populares, né, na nossa língua e denomina isso como linguagem de nível coloquial. Tranquilo? Nível culto, nível coloquial. Dois tipos de linguagem. Vamos lá? Vamos seguir ver o que a gente tem para frente agora, pessoal. Agora eu quero que vocês prestem atenção aqui, pessoal. Olha que interessante. Eu vou falar com vocês agora sobre palavras homônimas, parônimas e homógrafas, tá? Quando eu falo isso, quando eu dou o título disso, você já pensa, pô, é muito complicado, eu não vou entender o que é uma palavra homônima, eu nunca ouvi falar, mas quando a gente começar a explicar agora aqui, você vai perceber que talvez nunca tenha ouvido falar, concordo, mas que em algum momento já utilizou. Vamos começar então? Vamos lá. Palavras homônimas pronunciadas são palavras pronunciadas da mesma forma, mas que têm um significado totalmente diferente. Olha que interessante, pessoal. Não entendi. Vamos entender então. Olha que interessante. Pegamos a palavra caminho, tá? E vamos formar aqui duas frases, tá? Duas frases com a palavra caminho. Olha que interessante. Você sabe o caminho para a casa de Pedro? E a segunda frase, eu caminho na praia todos os dias, tá? Olha que interessante isso aqui, pessoal. O primeiro caminho, a gente denomina ele como substantivo, porque é o nome dado à rota pela qual eu estou indo à casa de Pedro. Na segunda palavra, na segunda frase, aliás, a palavra caminho, ela é uma ação, ou seja, ela é um verbo, o verbo de caminhar, né? Então percebam que eu escrevi da mesma forma, eu pronunciei da mesma forma, mas quando eu busco o significado dessas palavras, elas são totalmente diferentes, tá? Vamos ver outro exemplo? Olha ali, a palavra cedo, tá? Olha, hoje eu consegui sair
cedo de casa, tá? Na segunda frase, cedo, sempre meu lugar a pessoas grávidas e idosas. Percebam que eu falei da mesma maneira o cedo e escrevi da mesma maneira. Mas na primeira frase, o cedo é denominado de um advérbio porque ele altera a palavra sair, né? Eu consegui sair cedo de casa. Então, estou alterando a palavra sair, é um advérbio. Já na segunda frase, a palavra cedo é um verbo, ou seja, o ato de ceder o meu lugar, de dar o meu lugar a alguém. Mesma escrita, mesma pronúncia, significados diferentes. Palavras são essas? Palavras homônimas. Fechou? Ótimo. Vamos lá. As nossas próximas palavras são as palavras parônimas, tá? Parônimas. O que são as palavras parônimas? São escritos de forma parecida, pronunciadas de formas parecidas, mas com significados totalmente diferentes. E nas palavras parônimas é muito comum, pessoal, fazer um pouquinho de confusão na hora de escrever ou até de falar, né, algumas palavras. Olha que interessante o exemplo que eu dei para vocês aí. Há engarrafamento devido ao intenso tráfego. Estou me relacionando a trânsito, tráfego. Segunda frase, todos os dias ouvimos notícias sobre o tráfico de drogas. O que é tráfico? Comércio clandestino de alguma coisa. Percebam que tanto trafegou quanto traficou, elas são palavras muito parecidas, que também são escritas de formas parecidas, mas não tem nada a ver uma com a outra. O significado é totalmente diferente. Tranquilo? Parônimas isso. Quer ver uma outra aqui que legal? Olha aí. Cavaleiro e cavalheiro. Olha que interessante. Todos os cavaleiros que integravam a tropa do rei participaram da batalha. O que é um cavaleiro? É um homem que anda a cavalo. Meu marido é um verdadeiro cavalheiro, ou seja, ele sempre abre a porta do carro. O que é um cavalheiro? É um homem cordial. Tá bom, pessoal? Então percebam, já vi muita gente falar aí que o namorado é um cavaleiro, né? Um cara que anda a cavalo. Pode ser? Acontece, né? Então observe, escrita parecida, pronúncia parecida, significado totalmente diferente. Palavras o quê? Parônimas. Beleza? E a próxima que a gente vai encontrar são as palavras, como eu disse, palavras homógrafas. O que é uma palavra homógrafa? Elas são escritas da mesma maneira, só que olha que legal, tanto o significado quanto a pronúncia é totalmente diferente, pessoal. Ou seja, depende da frase. Quer ver? A palavra apoio e a palavra apoio. Percebam que eu coloquei entre parênteses o ozinho com acento, mas que na hora que eu estou escrevendo não tem acento. Nem no apoio, nem no apoio. Você só percebe a diferença quando ele é inserido em uma frase. Olha aqui lá. Muito obrigado por seu apoio. Claro que eu apoio essa causa. Perceberam? Se você olhar as duas, elas são escritas da mesma forma. Só que quando eu pronuncio e quando eu busco o significado, é totalmente diferente, tá? Olha que interessante. Gelo, gelo. Minha bebida precisa de gelo. Quando penso em espíritos, até gelo de medo, tá? Escrevi igual, pronunciei e busquei o significado totalmente diferente, beleza? Show de bola, show de bola. Pessoal, basicamente era isso aí que eu tinha para passar para vocês nessa primeira aula de português, tá? Então olha aí, ó. Língua e linguagem, tá? Nem dúvida alguma. Linguagem verbal e linguagem não verbal, foi o que a gente viu agora. Linguagem de nível culto e linguagem de nível coloquial, tá bom? Importante entender isso. Palavras homônimas, parônimas e homógrafas. Fechou, pessoal? Tá aí a nossa primeira aula do dia, tá? Aula de português, língua e linguagem e alguns tipos de palavras. Se tiverem dúvidas, deem uma olhadinha. E se quiserem me procurar, claro, estarei sempre à disposição
para a retirada das dúvidas, tá? Muito obrigado e até a nossa próxima aula.